E aí galera, tô aqui de novo gravando um vídeo agora para falar sobre a comunicação, que eu falei que eu ia melhorar no vídeo anterior, assim como os outros aspectos, mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a comunicação. E uma coisa interessante que eu fiz em relação à comunicação ultimamente foi ter falado com pessoas que eu não conheço, no ônibus, ou no ponto, ou até num lugar em que eu frequento, eu não converso com aquela pessoa. É claro que eu não virei o cara mais comunicativo da face da terra, mas eu tentei, eu tentei falar com as pessoas e eu queria aqui registrar sobre como foi que aconteceu, como foi que rolou as coisas, enfim. Eu diria que foi uma coisa chata no começo. Continua sendo um pouquinho chato, mas eu vou explicar o porquê que é chato. Porque já tô indo logo pro ponto final, né? Enfim, na semana passada e essa semana também, no comecinho dessa semana, que no caso foi só segunda, eu tentei conversar com outras pessoas. Tentei, uma pessoa tava ali sem fazer nada, mexendo no telefone, por exemplo. É claro que dá aquele sentimento tipo, será que eu tô incomodando aquela pessoa? Será que eu vou deixar aquela pessoa um pouquinho mais alegre no dia, né? Então, o que eu fiz? Eu cheguei em pessoas em que estavam meio dispersas das outras pessoas, no ambiente em que eu vivo e também no ônibus. E, bom, primeira coisa, nem todos os resultados foram positivos. Porque tem pessoas que foram ignorantes, achando... Não sei o que elas acharam que eu ia fazer, mas enfim. E teve pessoas que tiveram ótimas respostas, ótimos... como é que eu posso dizer? Reações em relação à minha abordagem. É meio estranho falar assim, porque parece que é um vídeo sobre... sei lá, abordar a mulher pra, enfim, ser o último romântico da face da terra. Mas não, galera, só conversando mesmo com as pessoas, tentando deixar um clima chato do dia um pouquinho mais leve, entende? E, primeira coisa, conheci uma senhora que, sempre que eu tô voltando pra casa, tem um caminho bem escuro, bem deserto e tal. E eu conheci uma senhora, acabei conversando com ela no caminho, e sempre que eu tô voltando do treino de noite, que eu volto um pouquinho tarde, eu consigo falar com ela, conheci ela e tal, fico conversando com ela, e o caminho fica mais rápido, mais leve, mais seguro também, tanto pra mim quanto pra ela. Então assim, foi bem positivo essa nova relação de amizade, né, que eu consegui fazer. Por mais que não seja da mesma idade que eu, mas é uma amizade, assim, digamos. É uma coisa que é amigável, entende? A outra que aconteceu. Tentei conversar com uma outra pessoa também no ônibus. Não foi positivo. Foi uma coisa... Até porque eu não falei de uma forma tão... Não é que eu tenha sido ignorante, mas foi um assunto bobo que eu ia iniciar, mas enfim. Não foi tão positivo quanto eu esperei que seria, até porque foi bem horrível, pra falar a verdade. Eu fiquei até com um pouco de vergonha, porque foi um pouquinho de grosseria da parte da pessoa quando foi me responder. Mas não julgo, não critico, até porque, enfim, tem horários e horários, e a pessoa poderia não estar com uma bateria social tão alta quanto a minha. E na parte da igreja também, conhecendo pessoas novas, porque eu tô frequentando a igreja agora, então eu tenho... não conheço todo mundo e tô tentando conhecer as pessoas aos poucos. Então, aos poucos eu tô puxando assunto com as pessoas, tentando conhecer e tal, me entrosar melhor, até porque é bem divertido você ter amizades saudáveis. Não que só a amizade da igreja seja saudável, mas estou falando de amizades saudáveis no sentido geral, sem entrar aqui em detalhes sobre religião, enfim. Esses tipos de amizade que você tá só conversando, não tem assim, nada em troca, tipo um interesse, alguma coisa do tipo, você só tá realmente conversando, tanto com
garoto quanto com garotas, porque é o que eu tenho sentido muita falta hoje em dia. As pessoas acham que por eu ser homem, quando eu vou conversar com uma garota, eu tô tentando dar em cima dela, ou eu tô interessado nela, às vezes nem é sobre isso. É uma coisa que também eu mudei há muito tempo atrás, que às vezes não, sempre que eu ia conversar com uma garota é quando eu tinha um interesse. Aí ao longo do tempo, quando eu fui criando amizade, tendo amizade com garotas e tal, eu fui entendendo que não é desse jeito que era pra funcionar, né? Que tem como você ser sim amigo de garotas sem ter, né, tipo, é uma coisa besta de falar, mas quando eu era mais novo, uns 14 anos, eu não entendia isso, enfim. Aí eu fui pro ensino médio e tal, fui conhecendo as garotas e tendo amizade com garotas, e isso mostrou pra mim, que também foi um experimento social que eu tava fazendo, mas não igual o de agora, porque eu conversava só nos locais em que eu frequentava, tipo escola, curso, e não no ônibus, por exemplo. Eu não tentava conversar com uma pessoa no ônibus, mas enfim. Como puderam ver, ouvir dos meus relatos, que teve reações positivas e negativas. O que eu tenho a dizer? Cara, se você for tentar fazer a mesma coisa que eu, e eu super recomendo você fazer isso, porque nós estamos precisando de pessoas assim. Por isso que eu tô mudando, que eu sinto falta de pessoas assim, que tenha... Não que você seja o bobo da corte, que seja 100% energia, mas uma pessoa que, mesmo cansado, mesmo alegre, eufórico, saiba ouvir as pessoas, saiba conversar, saiba se relacionar de uma maneira correta com as pessoas, não de uma maneira que você busca interesses. Porque isso é uma coisa extremamente tóxica, não com você, não com a pessoa só, mas com você. É claro que aqui eu não tô falando, não tô tendo embasamento em nenhum experimento, nenhuma pesquisa. É uma coisa que eu fiz, tô falando aqui coisas que eu vi, eu pratiquei, experimentei no caso, e agora eu estou já tirei minhas conclusões e agora eu estou relatando elas. É claro que depois eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando um pouquinho sobre isso, porque eu quero dar uma estudada. Inclusive, eu vou começar não, que eu já leio. Já tava começando a ler, que eu não tinha o hábito da leitura, então eu comecei a ler livros. 3 livros que eu li durante esse período, eu não lembro exatamente quando foi que eu comecei, mas enfim, eu li a obra Frankenstein, da edição da Dark Side, que não tem nem porque eu fazer propaganda aqui, não sendo patrocinado por ninguém nem nada, mas enfim, é uma obra muito boa, eu gostei demais, Frankenstein. O Rei de Amarelo, da mesma editora, enfim, tô até vendo, o Edgar Allan Poe também, e agora eu comprei os livros do George Orwell, que é a Revolução dos Bichos, em 1983. Eu vou depois dar uma olhada, por favor, alguém me corrija nos comentários também. E também comprei Os 5 Anéis, o livro do Musashi Miyamoto. Assim como também vou ler Vagabond, continuar, porque eu parei no capítulo 5. E também estou lendo a Bíblia diariamente, está sendo uma coisa muito positiva. Também não quero entrar em detalhes sobre religião, mas o hábito da leitura é realmente bom. No caso, melhora a comunicação também é sobre comunicação, então o hábito da leitura ajuda você a se comunicar, a você saber como você vai escrever suas palavras, vai deixar seus argumentos e suas conclusões, enfim. Também estou melhorando muito na redação, na parte do estudo que eu falei no vídeo anterior, uma coisa que eu não estudava com frequência era redação. Só da última vez que eu falei isso até hoje, se não me engano, eu fiz 4 ou 3 redações. É claro que as primeiras não foram tão positivas. A última eu ainda não recebi a correção, mas eu corrigi pelo ChatGPT e deu 91 de nota de 100 na redação. Eu espero que os corretores me deem uma nota à altura do que o ChatGPT me deu, porque anteriormente ele tinha me dado notas realmente iguais às que eu recebi dos corretores, mas enfim. Para concluir essa parte aí sobre a comunicação,
que eu acabei fugindo um pouquinho do assunto, essa parte da comunicação é realmente crucial nas nossas vidas. Eu tô deixando aqui a própria conclusão de que eu tirei. Por quê? Porque somos seres humanos, precisamos nos comunicar porque vivemos em sociedade. Se a gente não entende o outro, como é que a gente pode melhorar as circunstâncias em que a gente vive? Por exemplo, na sua casa, você vai deixar de conversar com a sua família, cara? Não é isso. Você vive em sociedade. Você vive num ambiente em que tem outras pessoas com outras ideias, com sentimentos. Enfim, você não pode achar que você é o centro das atenções, o centro do universo, e que o jeito que você pensa é o jeito que vai ser, e que toda pessoa desse tipo, desse fenótipo é desse jeito, e se a pessoa é X, é homem, é mulher, vai ser desse jeito, vai ser do outro, se não é também vai ser do outro. Enfim, eu acabei entrando num assunto nada a ver aqui, mas o que eu quis dizer é que ultimamente tem criticado muito tendo essa guerra de gêneros, que também eu me dou um pouco com isso, porque mulheres atacam homens e homens atacam todas as mulheres, e sem necessidade, porque a gente acaba generalizando muitas coisas, e isso é extremamente tóxico com nós mesmos. E a gente precisa melhorar muito isso, porque não é porque aquele cara fez isso com aquela garota, tipo, eles estavam namorando e aí ele agiu de má fé com ela, e que todo homem é assim, ou que aquela garota também agiu de má fé com aquele cara e por isso todas as mulheres são assim. E não é assim que funciona, gente, não é assim que tem que funcionar. E não é porque enfim, aquele professor falou isso sobre a profissão, que ganha dinheiro só porque gosta do dinheiro e não da profissão em si. Não são todos, entende, galera? A gente não pode generalizar. E essa questão da comunicação vai fazer você abrir a mente nessa questão, porque a gente está preso em bolhas e a gente precisa sair dessas bolhas. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você não gostou, por favor, deixa no comentário o que você não gostou, porque eu preciso saber do que as pessoas estão gostando ou não gostando, para poder... É claro que se for uma opinião minha que eu vou manter pra mim, eu não vou mudar, é claro, e você critica e vai ficar criticado, mas se for uma coisa que possa melhorar minha comunicação também, possa melhorar aqui a qualidade dos vídeos, você pode deixar aí no comentário também. Se não for também, você também pode deixar qualquer coisa que você quiser. Mas enfim, vou dar mais atenção a essas coisas que vão falar sobre o que eu posso fazer para melhorar a qualidade do vídeo, enfim, a fluidez, e para trazer um conteúdo melhor, até porque eu quero ajudar as outras pessoas, assim como me ajudar, e deixar registrado cada vez mais, cada vez melhor, deixar um registro cada vez melhor. Registrar de uma forma cada vez melhor, enfim, acho que deu pra entender. E é isso, tamo junto. Se você quiser também fazer esse experimento e, sei lá, quiser deixar em alguma rede social, eu falei que eu não uso o Instagram, mas eu posso entrar de vez em quando, se você, sei lá, escrever alguma coisa lá, eu vou olhar de tempos em tempos, não sei, de semana em semana, posso ver aos domingos, aos sábados, enfim. Valeu aí, galera, tamo junto. Espero que você tenha uma ótima noite de sono, uma ótima tarde, não sei, que acho que você vai ver isso, enfim. Tamo junto, valeu, galera!